Olá, gente querida, estamos iniciando mais uma semana buscando nos firmar na graça e na misericórdia de Deus. Que grande luta nós temos travado nesses dias, que grandes batalhas com as quais temos sido afligidos. O negócio é não esmorecer, não jogar a toalha. Infelizmente, por diversas razões, estamos entre os últimos estados do Brasil onde a Covid ainda tem crescido. Somente no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e Minas Gerais, os números ainda cresceram consideravelmente na última semana. Graças a Deus, na maioria dos estados a doença já se estabilizou e pelo menos em 10 deles começou a diminuir. Bom sinal. Traz alento para todos nós, mesmo não sendo ainda o fim do problema, pois se afrouxarmos, ele pode voltar a piorar. Então, todo cuidado é pouco, afinal, já passamos de 100 mil vítimas em todo o país, o que é muito triste e pesaroso. Hoje, meditando sobre o Salmo 38, nosso salmo do dia, fiquei pensando como seria uma pandemia dessas, há 3.000 anos atrás. A descrição do salmista neste salmo é alarmante. Ele teria que ter sido levado para uma UTI diretamente. Está com Covid. Ouçam o que ele diz. Todo o meu corpo está doente, não há saúde nos meus ossos, estou encurvado e muito abatido, me sinto fraco, totalmente esmagado. Todo o meu corpo arde em febre, meu coração palpita, as forças me faltam, minhas feridas supuram e cheiram mal, e até a luz dos meus olhos se foi. Bem, se fosse hoje, seria o caso de uma internação urgente. Não seria o caso de ficar em casa esperando melhorar até ser tarde demais, como aconteceu com muita gente no início dessa pandemia. Mas para onde ele iria se não tinha hospitais? Na época, o que fazer? Muitas vezes nós reclamamos da falta de hospitais, de leitos de UTI e das condições gerais da saúde em nosso país. Mas fato é que nunca na história da humanidade tivemos o que temos hoje. Tantos remédios para a maioria das doenças. Temos uma medicina muito evoluída. Temos tecnologia e equipamentos que fazem coisas realmente maravilhosas. Em nenhum momento da história tivemos tantos médicos, enfermeiros, hospitais, clínicas e tudo aquilo que nós temos disponível em nossos dias. Todos sabemos que existem deficiências. Criticamos isso muitas vezes. Que nem todos têm acesso à saúde. Mas eu creio que, mesmo assim, nós podemos e devemos dar graças a Deus por iluminar tantas pessoas que produzem medicamentos e todos os equipamentos que temos disponíveis. Graças a eles, muitas vacinas foram feitas e muitas vidas foram salvas nas últimas décadas. Também durante esta pandemia. Demos graças a Deus por vocacionar e chamar tantas pessoas para esta missão tão nobre. Lembremos também que mais de 2 milhões de brasileiros já foram curados da infecção do coronavírus. É claro que, se pensarmos na época do salmista, as crises sanitárias eram muito mais localizadas. Não havia essa circulação de pessoas que temos hoje. Mas alguns dos efeitos decorrentes são iguais ao dos nossos dias.
Ele diz, por exemplo, meus amigos e companheiros me evitam, no verso 11. Meus vizinhos se afastam de mim. Nós vemos isso acontecendo também em nossos dias. Se está com a doença, talvez diríamos, tem que ficar isolado mesmo. E isso está correto no caso da Covid. Mas não em outras situações. Porque o medo também nos faz olhar as pessoas com outros olhos. Nós passamos a vê-las como suspeitas, por vezes como adversárias perigosas. E eu temo pelo futuro dos nossos relacionamentos, porque basicamente eles se fundam sobre a confiança. E o que temos visto entre nós é o contrário, pessoas criticando umas às outras, julgando sem parar, se tornando inimigas e até adversárias umas às outras, sem conhecer as suas razões, seus motivos. Diante dos ataques que ele sofria, o salmista, ele relata duas reações que agravam qualquer situação. No seu caso, ele fala da primeira logo no início do salmo, dizendo e relatando o seu sentimento de culpa. Será que eu errei? Pequei contra Deus, contra os outros? Assim ele inicia o salmo dizendo: Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessam e a tua mão me atingiu. Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Geralmente é assim que nós precisamos achar um culpado. E nem sempre ele existe. Quando sofremos, nos perguntamos de quem é a culpa? Dos outros? De nós mesmos? Se não é minha e nem dos outros, então deve ser de Deus. Será que precisamos procurar por culpados? Talvez isso nem é necessário. Não precisamos culpar ninguém. Isso só vai piorar as coisas. E uma segunda reação é a do isolamento. Diante de tudo que ele passava, o salmista resolveu se isolar. Assim ele diz no verso 13: como um surdo eu não ouço, como um mudo eu não abro a boca, fiz-me como quem não ouve e em cuja boca não há respostas. O isolamento, assim como o sentimento de culpa, também só piora as coisas. Nos afastarmos de tudo e de todos não ajuda. É justamente nessas horas que mais precisamos do apoio de todos. Porém, eu sei que é o que muitas vezes acontece. E isso pode ser fatal. Ainda bem que o salmista encontrou uma saída. Uma saída para quando não mais existe outra saída. A sua fé e a sua esperança em Deus. E assim ele diz no verso 15: Senhor, em ti espero, tu me responderás. Ó Senhor meu Deus, não me abandones. Não fiques longe de mim, ó meu Deus. Apressa-te em ajudar-me, Senhor, meu Salvador. Meu irmão e minha irmã, quando tudo desmoronar à sua volta e todas as portas se fecharem ao teu redor, saiba que ainda assim não estás sozinho. Ele estará sempre do teu lado. A sua mão estará sempre estendida para ti. Creia nisso. Confie no seu amor por ti e te entregue a Ele. Um forte abraço e até amanhã.